Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para a sua formação, não é você que está estudando pedagogia ou está estudando para prestar concurso, ou mesmo que seja apenas um interessado no assunto, que é as ciências da natureza no ensino médio. Mais do que decorar fórmulas ou conceitos, você vai entender como a ciência está presente no seu dia a dia e como ela pode te ajudar a interpretar o mundo ao seu redor. Essa aula também dialoga com as diretrizes da legislação educacional brasileira, né? Que orientam o ensino nas escolas. Vamos lá? Quais são os objetivos dessa aula final? Hoje você vai aprender o que são as ciências da natureza no ensino médio, quais disciplinas fazem parte dessa área, qual é o papel da ciência na formação cidadã e como a legislação educacional orienta esse ensino, e como tudo isso se conecta com a sua vida e com a minha vida também. Bloco 1. O que são as ciências da natureza? As ciências da natureza são um conjunto de conhecimentos que buscam explicar os fenômenos naturais. No ensino médio, essa área reúne três grandes disciplinas ou componentes, né, curriculares, que são física, química e biologia. Nós vamos ver como essas três disciplinas se encaixam uma na outra. Mas atenção, hoje em dia essas disciplinas não devem ser ensinadas de forma isolada. A proposta atual é que elas conversem entre si, ou seja, que você consiga entender os fenômenos de forma integrada, como eu disse, né? Como é que uma disciplina consegue se encaixar na outra disciplina, né? Isso que nós vamos ver. Por exemplo, quando você estuda o corpo humano, você estuda biologia. Também pode entender reações químicas, que tem a ver com a química, e energia, que é a física. Tudo isso é trabalhado em conjunto, tá? De forma integrada e não de forma isolada nas ciências naturais, né? Tudo faz parte do mesmo contexto. Bloco 2. O que diz a legislação educacional a respeito? Agora vem uma parte muito importante. A forma como você aprende ciências da natureza não é aleatória. Ela é orientada por leis e documentos oficiais da educação brasileira, ou seja, né, não sai da cabeça do professor de repente, dá um estralo e vou ensinar isso e aquilo. Não. O professor precisa seguir as orientações e os documentos oficiais relacionados à educação brasileira, tá? Entre os principais pontos temos a formação integral do estudante, o desenvolvimento do pensamento crítico, a aplicação do conhecimento na vida real e a interdisciplinaridade, ou seja, sempre que o professor for ensinar algo, ele tem que pensar na formação total do estudante, né? Seja para que ele sempre avance, sempre busque seu desenvolvimento enquanto pessoa. Também tem que fazer, esse ensino tem que estar voltado para o desenvolvimento do pensamento crítico, não é? Fazer com que esse cidadão seja uma pessoa crítica, que ela pense, né? E repense a respeito de tudo. Como é que esse ensino pode ser aplicado na vida real, não é? É importante que tudo que foi ensinado dentro da escola, o aluno possa trazer para a vida dele fora da escola depois, para que ele aplique na vida real, não é? Que o aluno realmente ele só aprende quando ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Então isso é muito importante. E a interdisciplinaridade, ou seja, o uso das matérias, né? Aplicação das matérias, uma relacionadas às outras. Eu posso trabalhar uma disciplina e em conjunto com outra disciplina. Tá? Tudo isso tem que estar dentro da aprendizagem do aluno. Ou seja, não basta saber teoria apenas. Você precisa saber usar esse conhecimento para resolver problemas, tomar decisões e compreender o mundo. A legislação também enfatiza que o aluno deve ser protagonista, ou seja, participar ativamente da aprendizagem e não apenas ouvir passivamente. Né? Ele é o ator principal do conhecimento. O professor só é um mediador,
mas a estrela que brilha mais na sala tem que ser o aluno, tá? O professor trabalha por detrás dos bastidores, né? Bloco 3: competências e habilidades. De acordo com as diretrizes educacionais, estudar ciências da natureza significa desenvolver competências importantes, como pensamento científico, que é a capacidade de observar, levantar hipóteses e testar ideias. Consciência ambiental, entender o impacto das ações humanas no planeta. Resolução de problemas, aplicar conceitos científicos em situações reais. E a análise de dados, interpretar gráficos, tabelas e experimentos. Essas habilidades são fundamentais não só para provas, mas para a vida inteira, tá? Tudo que o aluno aprende, ele vai usar depois na vida adulta, pode ter certeza. Bloco 4: a ciência no dia a dia. Você já parou para pensar como a ciência está presente no seu cotidiano? Vamos lá. Quando você usa o celular, você usa a física, né? E a tecnologia. Quando você cozinha, você usa a química. E quando você cuida da saúde, você usa a biologia. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Embora nem sempre a gente pense a respeito, né, sobre isso. Você não está falando de escovando os dentes, fazendo comida e pensando, estou usando química. Não. Mas nós fazemos uso desses três conteúdos, dessas três disciplinas, sem nos dar conta disso. A proposta do ensino atual é justamente essa: conectar o conteúdo com situações reais, trazer para a vida real, para a vivência do aluno, experiências significativas. Isso torna o aprendizado mais significativo e também mais interessante, como, por exemplo, o caso da gastronomia molecular. E aqui eu quero trazer para vocês esse exemplo que eu achei bastante interessante, né, que é a gastronomia molecular. O que a gastronomia molecular faz é utilizar técnicas da indústria de alimentos na cozinha tradicional, que não costuma adotar elementos químicos nas receitas, né? No dia a dia nós usamos isso. Isso significa atuar com componentes químicos em pequena escala, capazes de gerar alterações na textura e na forma dos alimentos. Eu não sei se você já assistiu aos programas de MasterChef, eu já assisti bastante, e eu me lembrei dessa gastronomia molecular, né, que ela é muito futurista, faz bastante uso das químicas na preparação dos alimentos. Olha só essa cozinha, é uma cozinha de um restaurante que trabalha com gastronomia, com esse tipo de gastronomia. Se você olhar bem, né, parece mais um laboratório de ciências do que um restaurante de comida, não é verdade? Olha só alguns dos pratos. Gelificação, não é? Não sei como é feito o processo, tá? Só estou mostrando aqui para você ter uma ideia de como é que pode transformar, como é que o alimento comum, através do processo de química, né? Ele sofre essas alterações e vira esse prato, né? Que não sei se é gostoso ou não, porque eu não comi. Mas a aparência é muito interessante, ó. Gelificação é um dos pratos, um dos processos, né, para fazer os pratos. Outro processo, né, outra técnica, é a técnica da espuma, que tem esse prato também. A esferificação, né, que transforma os alimentos em esferas. Tem também o congelamento por nitrogênio líquido. E tem esse prato bastante futurista aqui, não é? Portanto, a gastronomia molecular é uma área que envolve não apenas a técnica de transformar alimentos comuns por meio da química e da física, mas também precisa compreender a sociedade onde se encontra e consegue, dessa forma, produzir arte. Acredito também, né, que o chefe de cozinha tem que ter, no mínimo, algum conhecimento de química e de física para poder elaborar esses pratos, né? Não é só a gente chegar na cozinha e misturar um produto com outro que você vai causar um acidente, na verdade, né? Mas o chefe de cozinha que pretende trabalhar com esse tipo de gastronomia molecular, ele precisa, sim, ter um conhecimento maior de química e de física no processo, né,
desses alimentos, né? De transformar a comida normal nesses pratos mais futuristas. Mas é bastante interessante para o aluno ver, né, como que a química e a física estão sim integrados no nosso dia a dia. Bloco 5, interdisciplinaridade. Outro ponto muito importante é a interdisciplinaridade. Isso significa que o conhecimento não deve ser dividido em caixinhas. Por exemplo, um problema ambiental envolve biologia, né? Você pode trabalhar os ecossistemas, química, você trabalha os poluentes que atuam nesse ecossistema, e a física, você trabalha toda a energia, né? Tudo dentro do mesmo contexto que está sendo estudado, e a geografia, o território, tudo isso, né? Ou seja, você precisa integrar diferentes áreas para compreender melhor a realidade. Quando você trabalha, você pode trabalhar um tema, né? E no mesmo assunto, no mesmo tema, você trabalhar biologia, trabalhar química, trabalhar física e geografia. Então, o assunto fica muito mais interessante, muito mais rico e muito mais cheio de possibilidades de serem trabalhados, não é verdade? Eu acho que a aula acaba ficando mais interessante. Para resumir, ciências da natureza vai muito além de decorar conteúdo apenas. Ela busca formar um estudante crítico e consciente. Está diretamente ligada à legislação educacional brasileira e tem tudo a ver com o seu dia a dia. Se você começar a enxergar a ciência dessa forma, o aprendizado fica muito mais interessante e útil, não é verdade? Quando nós conseguimos trazer para dentro da nossa sala de aula situações corriqueiras do nosso dia a dia e conseguimos encaixar essas situações na aprendizagem dos nossos alunos, eles vão conseguir entender melhor, né? Interiorizar esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Ou seja, a aula que o professor se dispôs, né, fez todo aquele trabalho de fazer o seu planejamento, ele consegue realmente executar de forma positiva, de forma que atinja realmente o conhecimento dos seus alunos, né? Ele consegue fazer com que os seus alunos realmente aprendam o conteúdo. E aqui eu quero deixar uma frase de reflexão para vocês, né? Que a ciência não seja só algo que você estuda, mas algo que desperta a sua curiosidade, ilumina suas ideias e te lembra do quanto você é capaz de entender e transformar o mundo, tá bom? Agradeço muito você que ficou comigo até o final dessa aula, meu muito obrigada. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, convido você para fazer a sua inscrição, ativar o sininho de notificações, assim você não perde nada do que é postado aqui no canal, tá? Deixar o seu joinha, assim você fortalece o nosso canal. E compartilhar com seus amigos, professores, com aquela pessoa que você sabe que está precisando desse conteúdo também. Lembrando que na nossa próxima aula nós vamos estudar sobre o conhecimento matemático no ensino médio. Um abraço muito grande e até a nossa próxima aula.